O Ian pregou aqui na sexta-feira. Cadê o Ian? Eu amei a palavra de sexta-feira. Você que não veio na sexta-feira, meu amado, você tem perdido o banquete que o Senhor tem dado aqui neste lugar. Cada dia o Senhor tem feito algo diferente aqui nesse lugar, e eu gostaria que você não perdesse aquilo que o Senhor tem feito. Mas eu adorei o jeito que o Ian foi seguindo. Eu preciso aprender isso. Eu faço o meu papel, né, pastor Júlio? Depois, quando eu vejo, eu não segui aquilo que está no papel. E eu pretendo hoje seguir aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Mas essa história que nós lemos, parece que ela não tem começo nem fim, né? Porque pegamos ela pelo meio. Mas nós cantamos, falamos, pregamos sobre o leão da tribo de Judá. Judá era um dos 12 filhos de Jacó. E a Bíblia diz que um dia ele se casou e a sua esposa teve 3 filhos. E esses 3 filhos, todos nós conhecemos, né, como funcionava antigamente. Os homens pegavam mulheres para si, simplesmente pegavam e casavam e viviam assim. E a Bíblia diz que Judá, o pai, deu essa Tamar como esposa ao seu filho. A Bíblia diz que ele fazia o que não agradava aos olhos do Senhor, esse filho de Judá. A Bíblia diz que o Senhor o matou. O Senhor o matou, e existia naquela época a lei que quando um irmão mais velho se casava, quando ele falecia, se ele ainda não tivesse filho, o irmão abaixo dele, mais novo que ele, casava-se com aquela mulher para suscitar, né, dar continuidade ao nome do irmão. E a Bíblia diz que Judá pegou esse segundo filho dele e deu também a essa Tamar e falou assim, olha, falou para esse filho, suscita, né, a geração do teu irmão, dá continuidade a essa geração. E a Bíblia diz que todas as vezes que ele se deitava com ela, ele dava um jeito para ela não engravidar, porque ele não queria estar gerando algo que fosse em nome do irmão. É um outro contexto, não é o contexto que nós vivemos hoje, mas era um pecado diante de Deus o que ele estava fazendo, e a Bíblia diz que o Senhor também o matou. E esse mesmo Judá, ele teve medo de dar o terceiro filho. Esse terceiro filho era um filho muito novo, muito pequeno, e ele aproveitou que ele ainda não estava, né, naquela idade de casar, e ele chega para essa Tamar, e ele fala assim, olha, vai para a casa dos seus pais e espera até que esse meu filho mais novo cresça, para que eu possa te dar ele como esposo. Mas a Bíblia deixa muito claro que ele falou isso na intenção e o medo de Deus matar o terceiro filho dele. Eu estou só trazendo o contexto histórico daquela época para nós chegar onde aqui a gente leu. E a Bíblia diz que ele esqueceu daquela nora. As mulheres antigamente vestiam uma roupa, né, da viuvez e não se casava. E ela ficou viúva por todos esses tempos. A esposa desse Judá também morreu. Ele ficou viúvo. E a Bíblia diz que o tempo se passou. Ele se esqueceu do compromisso que ele tinha com essa Tamar. E a Bíblia diz que ele foi um dia tosquear as ovelhas. Foi levar as ovelhas para ser numa outra cidade, aonde essa Tamar morava. E alguém, não sei como, sabia que ele estava vindo. De repente aquilo era motivo de fofoca na região, né? Olha, ficou solteira, ficou viúva e não deram outro filho para ela. E a Bíblia diz que alguém chegou nela e falou, olha, o teu sogro está vindo aí. O teu sogro está vindo aí para tosquear as ovelhas. E aí nós chegamos nesse ponto aqui onde nós lemos. Vai prestando atenção. Esse Judá, um homem das 12 tribos de Jacó, filho, né, de Jacó, um homem que tinha chamada de Deus. Nós até hoje, leão da tribo de Judá, era uma tribo que tinha algo chamada de Deus, e ele era o patriarca, o primeiro dessa tribo. E a Bíblia diz que ele vai a caminho para tosquear as ovelhas, e essa nora dele se vestiu como uma prostituta. A prostituta na época era diferente de hoje, que hoje tiram tudo. Naquela época elas se cobriam. Então os homens sabiam quando tinha uma prostituta.
E a Bíblia diz que ele chegou e não pôde reconhecer ela. E esse homem, chamado por Deus, ele chega para ela e propõe ter uma relação com ela. Prestem atenção comigo. Esse homem, chamado por Deus, propõe a ela ter um relacionamento íntimo com ela. E ela sabia quem era ele. E ela falou assim: olha, o que você vai me dar? Me dá um cabrito do seu rebanho. E ele pegou e falou assim: olha, eu não tenho cabrito aqui, eu te mando o cabrito. Ela falou assim: e o que você vai me dar em troca? E aí nós vamos entrar na mensagem agora. Porque esse homem chamado por Deus, a Bíblia diz que ele fala assim: olha, eu não tenho nada aqui, mas eu tenho o meu selo. Selo na Bíblia, quando você vai estudar a Bíblia diz que o Espírito Santo é uma simbologia de selo. Vocês se lembram quando os reis, ainda essa semana eu vi uma reportagem falando que acharam o selo de Ezequias. Talvez o pastor Júlia tenha visto. O selo de Ezequias, de um rei da época, que era um estilo de um medalhão, como se fosse uma moeda hoje. E aquilo, quando eles colocavam a mão, aquilo tinha a marca deles. E ele vai e dá esse selo para ela. Ele dá algo que era uma autoridade que levava o nome dele. E a Bíblia diz que os reis, antigamente, vocês se lembram quando Daniel foi ser jogado na cova dos leões, o rei selou, então ele não podia voltar a palavra atrás. Quando Amã foi para ser levado, para ser enforcado, o rei Assuero selou. Então tudo aquilo que era selado, tudo aquilo que era marcado com um carimbo de alguém. Ainda hoje, né, quando nós compramos, vocês veem que você compra uma televisão, ela vem com uns adesivos assim, entre as emendas. Por quê? Porque se você de repente abrir esse televisor que você comprou, esse aparelho, e ele tiver com aquele selo ali, não serve mais, não presta mais, você não tem mais garantia, você perde a garantia. Meus amados, o que eu estou pregando aqui é algo espiritual. O selo, a Bíblia diz que ele deu o selo, o lenço e o cajado que estava na mão dele. Sabe, nós como cristãos, nós temos a chamada de Deus, nós temos uma marca de Deus na nossa vida. E a Bíblia diz que quando você aceita Jesus, quando você levanta a sua mão, você é selado. Apóstolo Paulo diz que nós somos selados com o Espírito Santo da promessa. E às vezes nós não estamos percebendo que nós estamos entregando às vezes esse selo. Nós estamos deixando esse documento que somos nós. Olha, quando você recebe uma carta, se ela tiver rasgada, acabou. O correio, eu acho que tem até leis que é contra você receber um pacote que já foi aberto, algo que foi ali rasgado. E a Bíblia diz que ele entregou aquele selo para aquela mulher. Ele cedeu à tentação de uma prostituta no meio do caminho. Às vezes a gente, né, tem não, são coisas pequenas. Ele fez um absurdo se entregar àquela prostituta, mas às vezes nós estamos entregando o selo por coisas tão pequenas, por coisas tão minúsculas, e muitas das vezes nós não percebemos aquilo que o Senhor tem feito. Apocalipse 3:11 diz assim, ó, João, a igreja de Filadélfia, ele diz assim, ó, guarda, aleluia, guarda o que tem, para que ninguém roube a sua coroa. Quantas das vezes nós estamos brincando com a salvação? Vocês se lembram de Davi? Davi, ele pecou contra o Senhor, e teve uma hora que ele chegou diante do Senhor e falou assim, Senhor, devolve-me a alegria da minha salvação, e não retires de mim o teu Santo Espírito.
Meus amados, é muito triste viver sem a presença do Espírito nas nossas vidas. Sem a presença de Deus na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento, é terrível. E quantas das vezes nós damos essas vaciladas? Esse homem, ele tinha direito a casar novamente, a esposa tinha morrido. Foi algo que aconteceu na vida dele, ali, aquela mulher, no meio do caminho, tanto que depois ele manda esse cabrito e os caras, não tem nenhuma prostituta aqui. Nunca ficou prostituta aqui nessa esquina, porque não era habitual ficar ali. E ele foi pego ali, no meio do caminho. De repente, no meio do caminho, da estrada, não tem ninguém me vendo, não tem ninguém olhando, não tem ninguém percebendo. Quem aqui já foi para a roça sabe, né? Você passa em lugares que está um deserto, só você. Mas o Senhor está vendo. Não abra a mão do selo do Espírito Santo. Sabe, se perceba, se olha. Veja se o Espírito Santo habita em você. Se o Espírito Santo está falando com você. Perceba, olha. Esse homem, ele abriu mão de algo que naquela época, é lógico, era uma simbologia, era um adesivo que ele tinha. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, o selo do Espírito Santo é a garantia da nossa salvação. A Bíblia diz assim, ó, as portas do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não é contra essa igreja salão, é contra eu e você no dia da nossa morte, no dia que nós falecermos. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos é o mesmo que nos ressuscitará. E aí é onde a porta do inferno não prevalece contra a igreja. Imagina no dia que nós morrermos, quando estiver ali morto. Não está morto, está vivo. Nós não podemos abrir mão da presença do Espírito Santo. Não podemos abrir mão. E quantas vezes nós temos trocado por tão pouco? Tão pouco, tão pouco. A Bíblia diz assim, apóstolo Paulo, se esperarmos em Deus somente nesta vida, nós somos os mais miseráveis, porque às vezes nós estamos trocando por coisas materiais, hein, negão? Por coisas carnais, por prazeres pequenos, e nós abrimos mão desse selo. Nós abrimos mão dessa doce presença. Sabe, vamos seguir em frente aqui. Teve algo, olha só. O pecado, ele endurece o nosso coração. E quando nós abrimos mão, nós deixamos isso minar o nosso eu, o nosso ser, a nossa vida. Quando nós deixamos o pecado entrar, meu amado, ele tira de nós o prazer de estar na presença de Deus. A Bíblia diz que o que faz a separação entre Deus e o homem é o pecado. É algo muito, muito sério. Em Joel 2,13 diz assim, ó, rasgai. Joel falava para o povo assim, ó, rasga o vosso coração e não as vossas vestes. Quantas das vezes nós, não entramos diante do Senhor com confiança, não entramos. Ele entregou ali, ó, o selo. Tem muitas das vezes tirado o nosso tempo de chorar na presença de Deus. Nós estamos muitas das vezes entregando o lenço, que quer dizer esse quebrantamento. Lembra, Salmo 51, o apóstolo, o salmista diz assim, Deus, a um coração quebrantado e contrito, Tu
o não desprezará. Quando nós mantemos o selo do Espírito Santo e nós chegamos na presença de Deus, não tem como. Esse quebrantamento, ele é automático. Quantas das vezes nós já chegamos na presença do Senhor e nos falta até palavras para falar, mas como é gostoso chorar na presença dEle. E às vezes nós estamos perdendo esse momento com o Senhor. Sabe, distraído com tantas coisas. Distraído com tantas coisas ao nosso redor. Tanto movimento, tanta coisa. E às vezes nós não temos tirado tempo para estar chorando na presença do Senhor. Olha só, Ezequiel 9. Esse versículo me chama muita atenção, porque a Bíblia diz assim, ó, Ezequiel tem visão e ele vê homens armados entrando em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele ouve quando o Senhor diz assim, ó, mata velhos, crianças, jovens, não poupa ninguém. Era o juízo de Deus que estava chegando para o povo de Jerusalém. Esse juízo vai chegar para cada um de nós. O mundo vai se acabar. Mas a Bíblia diz assim que ao mesmo tempo, quando o Senhor fala, olha, entra, mata jovens, crianças, não poupa ninguém. Aí ele escuta o Espírito falando assim, ó, outro com um tintureiro, com um marcador na mão. E o anjo do Senhor fala assim, ó, espera até que seja marcado com tinta aqueles que ainda choram no meu altar. Depois matai o resto. Meu amado, quem chora para o Senhor, na sua lágrima não é em vão. Quando nós nos derramamos da presença do Senhor, a lágrima não é em vão. Jeremias disse assim, quem dera, quem quisera que os meus olhos se transformassem em fontes de lágrima, e eu choraria de dia e de noite pelo povo. A última mensagem que eu fui trazer aqui, eu estava com muito temor do Senhor para trazer a palavra, e eu fui orar ao Senhor, e o Senhor me trouxe um versículo que eu lembrei ontem, e esse versículo falava assim, ó, chorem os sacerdotes, ministro do Senhor, entre o alpendre e o altar, e diga, poupa o seu povo, o Senhor está nos vendo. Sabe, às vezes a gente, Pedro disse que nós somos o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Então esta palavra, ela é para mim e para você. Chorem os sacerdotes, porque às vezes, não é porque eu sou um dos pastores aqui, mas às vezes nós responsabilizamos para alguém, quando o Senhor falou que o véu foi rasgado, o acesso ao trono da graça de Deus, ele está aberto. Então se ele está aberto, eu, você, todos nós temos uma responsabilidade diante do Senhor, de chegar a Ele, de se derramar na presença dEle. E às vezes nós estamos perdendo essa sensibilidade de chorar na presença do Senhor, essa sensibilidade de repente vir ao culto, e eu falo por mim, não falo somente por você. Ainda hoje aconteceu aqui, o pastor falou, vamos estar orando, vamos estar, sabe, porque às vezes nós estamos perdendo a sensibilidade de chegar e orar, até de chegar e orar na presença do Senhor. Entramos por essas portas como se não é um clube, não é um clube. É nós que temos que nos policiar. Nós temos que nos policiar. Poxa, parece que nada acontece. Acontece. O Isaac, ele fez um exame alguns dias atrás, e ele teve que dormir por algumas horas lá. E a médica, porque nós levamos ele por ter muita dor de cabeça, e a médica, quando pegou aquele exame, olhou para minha esposa e falou assim, mas ele tem epilepsia. Aí minha esposa, não, ele tem, claramente. E falou, tem alguém na família que tem? A minha mãe é epilética desde bebê. A minha esposa falou, a minha sogra. Aí a mulher falou assim, vamos mandar fazer um novo exame. Por que eu estou falando isso? Porque eu falei com o pastor Maurício ali fora, comentei, olha, eu vou ter que dormir com o Isaac, eu vou ficar 24 horas com ele no hospital, sendo colocado. E eu me lembro que nós estamos ali, nós não oramos, nós choramos. Porque quando a gente chora na presença de Deus, Ele responde.
Ele fez o exame de 24 horas e a médica falou assim: olha, ele pode ter tudo, menos epilepsia. Foi ou não foi, irmão? Porque a própria médica teve que reconhecer. Ela falou: ele pode ter outro motivo para ter essa dor, mas foi feito o exame de 24 horas. Quando nós choramos na presença do Senhor, Ele responde. De repente você está com o seu casamento destruído, uma enfermidade. Você tem buscado em todos os lugares, menos na onde? Na fonte. Você tem cedido. Judá cedeu o selo, deixou passar, deixou ir. Sabe, nós temos que adentrar com confiança. Não deixa, meu amado, não deixa passar. Não deixa passar esse tempo. Nós não sabemos do dia de amanhã. Ainda essa semana, né, nós perdemos um dos alunos aqui de Pinelas Park, 15 anos de idade, atropelado lá em Largo, indo para a escola. Nós não queremos o mal, nós não queremos essas coisas. Mas que momento precioso que a gente tem aqui de hoje, estar vivo. Né, Rê? A Rê passou por um momento tão difícil. O Senhor dá segunda chance. Para quê? Por que o Senhor nos dá segunda chance? Eu já tomei um tiro de 38 na boca. Para que o Senhor me deu outra chance? E eu sei que todo mundo aqui tem história. Cada um aqui, se for falar, é pior que o outro, né? Nas histórias de livramento que o Senhor tem nos dado. É câncer, é muitas coisas. Mas o Senhor tem nos dado tempo. A Bíblia diz assim, que o Senhor não tarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham como tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que ninguém se perca, mas que venha ao conhecimento da verdade. De repente esse era o dia que você precisava de ouvir essa palavra, despertar, acordar. Sabe, nós precisamos, nós não podemos ficar, sabe, tem promessas do Senhor para a nossa época. Nós olhamos e às vezes olhamos, parece que está tudo andando ao contrário. Meu Deus, o mundo está de ponta cabeça. Mas a Bíblia, o Senhor já conhecia esse momento a qual nós estamos vivendo. O Senhor já estava na nossa dificuldade. Ele já conhecia aquilo que você e eu ia passar. De repente uma enfermidade, de repente um filho problemático, de repente... Ele já conhece. Ele já está lá na frente. A Bíblia diz que Deus anuncia as coisas antes, né, que elas fossem criadas. Lembra o cordeiro morto? Jesus, desde a fundação do mundo, ele já sabia. Ele já sabia de Adão, ele já sabia do pecado, ele já sabia de tudo. Sabe, muitas das vezes o inimigo, ele tenta nos acusar. Ele tenta nos tirar da presença do Senhor. Ele fala assim, olha, você... Ele tenta contra nossas vidas. E aqui, ó, Pastor Israel tem um livro tremendo, Batalha da Mente, muito bom. É aqui, ó. Não deixa, não permita. Não permita, não deixa. Não sei nem por que eu estou falando isso, mas não deixa. Não deixa o Satanás te acusar. Não deixa ele roubar esse momento de lenço, de presença. Sabe, às vezes o acusador, ele vem contra nós e a função dele é essa. Lembra em Jó? Qual foi a função dele? De onde você vem? De rodear a terra. Jó, um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal. Faz isso para você ver. Ele quer nos acusar. Ele quer nos acusar diante do Senhor. E quantas das vezes ele tem tirado você da presença do Senhor? O salmista, quando falou, Deus, um coração quebrantado e contrito, tu não desprezará. Ele tinha cometido adultério. Ele tinha cometido erro. Mas a gente vê a Bíblia falar, homem segundo o meu coração. Loucura. Por que você acha que o seu pecado é maior do que o de Davi? Porque Não permita que o Satanás te acuse. Não deixa que o Satanás jogue na sua cara. Eu não estou falando para você viver no erro. Mas já reconheceu? Deixa. A Bíblia diz, deixa, reconhece e deixa.
A mulher em adultério, lembra Jesus? Vai, não peques mais. Mas não deixa. Às vezes tem acusação que acusa a pessoa de que fez há muitos anos e fica com esse peso, com essa carga. Não, chega na presença do Senhor, leva o lenço, sabe, leva o lenço diante do Senhor. Fala, Deus, eu quero hoje chorar, eu quero hoje me quebrantar diante do Senhor. Não é, sabe, rasgar as vestes. Rasgar as vestes para nós hoje é vir todo dia, né? E a gente às vezes vem, até terno e gravata e todo pomposo. Mas rasgar as vestes é descer. Rasgar as vestes é se humilhar. Rasgar as vestes é reconhecer que nós somos carne. O salmista diz, né? Lembra-te, Senhor, que eu sou pó e cinza. Quem é eu? Quem é você? Esse dia eu estava conversando com a minha mãe e já vou ir tirar o meu pai daqui uns dias. Eu falei, meu Deus, a gente não vale nada. A gente é pó e cinza. Mas é o que a gente vive. É o Espírito Santo em nós. É que faz toda a diferença. Como você... Imagina esse Judá. Que mau exemplo ele era. Que mau exemplo ele foi. Os filhos do primeiro pecou, o Senhor matou, o segundo também. E quando a gente vai mais para frente, a gente vê. Olha a raiz de onde vem. Sabe? A gente como pai, como homens, como mulher, como mãe, a gente tem muita responsabilidade. Principalmente espiritual. Às vezes a gente está se preocupando com muitas coisas. Muitas coisas. Em dar, em fazer, em levar, em trazer. Mas às vezes coisa tão básica a gente não tem prestado atenção. Esse dia aconteceu algo interessante. Eu trouxe o meu dízimo em dinheiro. O Caleb olhou para mim e falou, vai dar dinheiro na igreja? Eu falei, eu dou sempre. Ele falou, não, dá não. Eu não percebi que a gente dá o cheque e ele não percebia que era o dízimo. Quer dizer, é coisa besta, coisa simples, mas eles estão nos vendo, estão nos observando. E porque eu tirei o dinheiro, ele percebeu que eu ia dar dinheiro, mas ele nunca tinha percebido que eu dava. Os nossos filhos estão nos vendo, a nossa família, os nossos amigos. Sabe, não abre mão do lenço. Não abre mão do selo do Espírito Santo. Vamos seguir mais adiante aqui para a gente encerrar. Salmo 126 diz assim, aquele que leva... Lembra, pastor Marquinhos? Pregou aqui na sexta-feira, na oração da segunda, trouxe uma palavra, aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando, porque não é fácil, não é fácil. No mundo em que nós estamos, no contexto em que nós estamos vivendo, não é fácil. Mas a Bíblia diz, aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará como? Trazendo os seus molhos. Nada que nós semeamos com o Espírito Santo, sendo regado pelas lágrimas do nosso choro, da nossa dificuldade. Quantos creem aqui que o Senhor é injusto? O Senhor não é injusto. O Senhor, Ele vê todas as coisas. Todas as vezes que você diz não para o pecado, Ele vê. Todas as vezes que você diz não para a sua carne, Ele vê. Sabe, o Senhor não tem injustiça. Por que é que nós não percebemos isso? Por que é que nós não... aquele que leva a preciosa semente... Não faz sentido gemer e chorar para plantar semente. Mas ali fala da dificuldade de arar a terra. A dificuldade. Quem aqui, eu nunca trabalhei, mas quem já trabalhou no campo, a gente vê o quanto é duro. Arar uma terra, regar a terra, trabalhar na terra. Não é fácil a nossa vida cristã. Não é fácil regar essas sementes que são plantadas. Nós viemos aqui domingo... Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito. Lembram disso? É pelo Espírito do Senhor que nós fazemos. É fácil? Porque há uma guerra. Há um embate. Há uma dificuldade. Mas Ele nos sustenta.
Então aquele que leva a preciosa semente, gemendo, chorando. Sabe o que é gemer e chorar? É não sonegar. Gemer e chorar é falar a verdade quando tem que ser falada. Às vezes a gente não percebe. Gemer e chorar é chorar com os que choram. Porque se alegar com os que se alegram é muito fácil. Mas e chorar com os que choram? Aleluia a Deus. Atos 20, 19 diz assim: servindo ao Senhor com muitas tribulações e com muitas lágrimas. Apóstolo Paulo, vocês se lembram? Apóstolo Paulo fundava a igreja e saía, fundava a igreja e saía, e depois ele mandava as cartas. Tem uma carta de Coríntios que ele escreve assim: eu temo e ter com vocês e chorar em público por aqueles que pecaram e não se arrependeram. O Senhor está procurando quem chora pela obra dele. O Senhor está procurando. Sabe, às vezes a gente pensa que Deus não nos chamou. Não, Deus não tem ministério comigo. Ministério não é um microfone. Não é. Só Deus sabe a dificuldade que é para cada um estar aqui na frente. Mas a chamada de Deus, tem pessoas que o Senhor te desperta na madrugada para estar orando por nós. E você muitas das vezes tem negligenciado. Às vezes chega alguém e fala algo para você. A minha esposa tem isso, eu acho até ruim, porque se você contar um problema seu, ela pega aquilo e ela sente. É uma chamada de Deus para você estar intercedendo. Você é um intercessor. E às vezes você tem negligenciado. Porque a gente vê que ele deu o selo, ele deu o lenço, e a Bíblia não diz que ele deu o cajado, mas fala assim aqui: ele deu o cajado que estava na sua mão. O selo e o lenço era dele, mas o cajado não. O cajado quer dizer aqui, quando nós trazemos para o nosso dia, autoridade. Todos nós temos autoridade espiritual, não é verdade? Você tem autoridade sobre a sua casa? Ou você acha que a minha ou a oração do pastor pelo seu filho é mais importante? Jamais. Você tem autoridade de pai. Você tem o cajado de pai na sua mão. Não é verdade? Como esposa, você tem autoridade no seu lar. Como servos do Senhor, nós temos autoridade no nosso trabalho. Tem algo perturbando lá? Ora, jejua, fala do Senhor, mas é um cajado que Deus colocou na sua mão. Cajado, autoridade. Autoridade de ministério. O pastor falou aqui hoje: Deus está nos dando ministério, Deus está nos dando dom. E é para nós tomarmos posse disso. Não é para nós negociarmos essas coisas. Nem o selo, nem o lenço. Vocês se lembram quando o povo de Israel foi sair do Egito? Pragas e tal. E na hora de sair, o Senhor falou assim: pede ao povo para ficar pronto com o cajado na mão. Jesus está voltando. E se nós abrirmos mão de um desses selos, se nós abrirmos mão do lenço, da presença dele, e abrir a mão do cajado, porque nós daremos conta. Não é nosso. Nem meu filho é meu. Imagina. Nossos filhos não são nossos. É algo que Deus colocou para a gente. Em todas as esferas nós temos, todo aqui, todo. Você tem um cajado na sua mão? Tem. Ah, não, mas eu sou um briqueiro. Você tem um cajado na sua mão? Lá no seu trabalho você tem um cajado na sua mão? Você pode ser um espelho? Nós estamos sendo vistos. É um cajado que você tem. É uma autoridade que você tem. De repente alguém do seu lado em dificuldade, você pode chegar ali e estender a mão na hora. Você faz a obra de Deus daquele jeito. É um cajado que Deus colocou na mão. É uma autoridade. Você está quebrando um principado, você está quebrando uma mentira, você está quebrando algo. Mas nós temos que entender que nós não somos crentes aqui dentro. Nós não temos chamada só aqui dentro, mas lá fora, em todos os momentos. E ele entrega esse cajado. Pensa, cajado na mão.
Poxa vida, para que o cajado na mão? A autoridade. Vocês se lembram quando Moisés chega diante do Mar Vermelho? Deus, olha aí, o faraó está vindo atrás. Deus falou, chega, toca com o cajado e você vai ver o milagre que Deus vai fazer. Que autoridade! A autoridade não estava naquela madeira. Não faz sentido. Mas era na... E como Moisés teve... Se coloca no lugar de Moisés. Deus fala para toca na água. Mas para quê? Por quê? Mas era a fé. A confiança no Senhor. Tocou e aquele mar se abriu. E o povo passou a pés enxutos. Sabe, não abre mão do cajado que o Senhor colocou nas suas mãos. Não, hoje nós temos esse entendimento. O cajado é algo somente pastoral. Cajado é autoridade. Nós usamos, né? Até hoje ainda lá em Israel se usa o cajado, aquela curva do cajado. A gente falou que é para puxar os cordeirinhos ali pelo cabrito. Mas pensa, cajado, autoridade. A autoridade espiritual o Senhor já nos deu. Na cruz do Calvário o Senhor já nos deu essa autoridade. Nós não podemos abrir mão desse cajado. Vocês se lembram? Jacó, quando ele foge, quando ele apronta lá com o pai, né, que ele se veste todo de pelo e trocam lá, enfim, ele se passa de Esaú. E quando ele vai, que ele foge, e quando ele volta, porque depois de 20 anos, a gente pensa que o Senhor, né, deixa a gente ir à vontade, mas o Senhor volta, você tem uma pendência. A Bíblia diz que quando chega, né, que ele sabe que o irmão dele está vindo contra ele, a Bíblia diz que ele se ajoelha e ele fala assim, Senhor, com um cajado na mão eu passei por esse vale, e hoje o Senhor me faz voltar em bando. Sabe, com um cajado na mão ele atravessou o vale. Enquanto nós estamos fazendo a obra do Senhor, enquanto nós estamos fazendo a vontade do Senhor, o Senhor vai acrescentando nas nossas vidas. O Senhor vai, muitas das vezes nós achamos que é perder tempo, né? Que é perder tempo fazer isso, que é perder tempo fazer aquilo. Enquanto nós estamos fazendo o que o Senhor pediu para fazer, aquilo que Ele nos comandou a fazer com esse cajado que Ele colocou na nossa mão, Ele vai cuidando das nossas vidas. A Kátia pregou aqui na sexta-feira, retrasada, e entrou sobre a multiplicação dos pães e peixe. E é muito interessante, porque os discípulos distribuem ali os peixes, e no final, quantos? 12 cestos sobrou, cheio de quê? De pão. Enquanto os discípulos estavam ali trabalhando, o Senhor estava cuidando dos cestos dele. Enquanto eles estavam ali fazendo a vontade do Senhor, nenhum momento na nossa vida nós desperdiçamos em fazer aquilo que o Senhor manda. Em nenhum momento, não abra mão, não abra mão. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou diante de você. Não abra mão daquilo que o Senhor colocou você para fazer. Sabe, que nós possamos a perceber que nós temos o selo do Espírito, que nós precisamos nos derramar na presença do Senhor e não abrir mão desse cajado. Esse cajado está nas suas mãos. Esse cajado é uma autoridade que o Senhor colocou para cada um de nós. Você tem autoridade, eu tenho autoridade, os nossos filhos são autoridade. Não deixa. Não deixa, não perca essa esperança no Senhor. É em vão se você não receber esta palavra. Você tem que receber essa palavra, que o Senhor já nos deu essa autoridade. Ela foi conquistada na cruz. O pecado tinha tirado isso de nós. Quando nós lemos Adão fazendo todas as coisas antes do pecado, Adão era um, depois do pecado ele era outro. A Bíblia diz que quando entrou o pecado no mundo, mas através de um homem entrou o pecado no mundo, também através de um outro homem entrou a salvação. Entrou totalmente reverso. Não deixe, aceite essa palavra, aceite Jesus no seu coração. Poxa, mas eu já levantei a minha mão, já aceitei a Jesus. Yes, mas toma posse, confia naquilo que o Senhor tem falado. Cada dia nesse altar o Senhor tem usado um e usado o outro. Lembra? Ia dar o barco. Pedro, eu amo Pedro. Toda vez que fala de Pedro, eu me amarro em Pedro, porque Pedro era nós. Pedro era nós, não é, Edna? Quando vê, você já está falando tudo errado. Quando você está fazendo A, você está fazendo B.
Está lá em cima, está lá embaixo. É isso mesmo. Em cima, embaixo. Uma hora está cheio de fé, outra hora está sem fé. E foi pregado aqui na sexta-feira. Jesus falou assim para Pedro: Pedro, deixa eu usar o seu barco. Deixa eu usar o seu barco. E Jesus vai e prega. Pedro tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Pedro é igual nós. Sou pescador, sou o cara. Não, eu faço com as minhas mãos, eu aconteço. Não pegou nada. É incrível, né? Porque sempre que ele saía, ele pegava. Com certeza, pescador. Mas naquela noite ele não pegou nada. O Senhor tinha um propósito com ele. O Senhor tinha um propósito. Quando o Senhor chega ali e prega, não sei quantas horas, aí o Senhor vai falar para Pedro assim: Pedro, lança a rede. Olha, eu não acredito não que eu vou pegar peixe, mas sob a tua palavra, embaixo da tua palavra. Eu acho, ele pensou assim: eu como pescador, pesquei a noite inteira, não peguei, mas sob a tua palavra eu vou lançar a rede. E a Bíblia diz que Pedro vai e lança a rede. E foram tantos peixes que eles tiveram que chamar outros barcos para estar dividindo. Pensa, se nós olhássemos para Pedro, nós não daríamos nada para Pedro. Nós não colocaríamos Pedro aqui sentado. Veio o primeiro soldado, corta a orelha. Ele era bruto, ele era agressivo. A gente vê que o tempo todo, quando Deus vai falar algo, Pedro é o primeiro a se colocar na frente. Pedro era o primeiro a pular. E não, eu não. Jesus falou, tem muita coragem. Jesus falou assim: ó, um de vocês vão me trair. Ele: eu não. Pensa bem para você ver. E foi o primeiro. Jesus olhou para ele e falou assim: ó, antes do galo cantar 3 vezes, ainda hoje você vai me negar. Pensa bem. Antes do galo cantar 3 vezes. Foi na segunda, não foi na terceira. O galo cantou antes de cantar. 3 vezes tu me negarás. E ele negou a Jesus. Ele fez como eu e você às vezes, sabe? Às vezes a gente nega Jesus. Às vezes a gente dá mancada. Não é porque a gente quer, mas é a natureza caída, que tenta se levantar o tempo todo, que tenta se reerguer o tempo todo. Mas esse mesmo Pedro, em João 21, a Bíblia diz que Jesus tinha morrido e eles fizeram o quê? Foram pescar. Jesus estava, não tinha sido ressurreto ainda, eles foram pescar. Porque é assim que a gente faz, né? Não deu certo, não é para mim, não vou sair fora. Mas o Senhor Jesus, a Bíblia diz que Jesus chegou lá no mar, na beira da praia. É engraçado porque Jesus fala assim: ei, vocês têm algum peixe, algum pão? E aí a Bíblia diz que eles vêm e Pedro está lá no barco, lá no cantinho. Aí ele pula na água e vem, meio sem graça. Eles não conseguiam reconhecer direito. Eu não sei muito bem como isso funcionou. Um dia nós vamos perguntar para Jesus, né, pastor Maurício? Porque eles não reconheciam muito bem se era Jesus, se não era. Eu creio que Jesus ressurreto veio com algo diferente. Não sei. Mas eu creio que... porque eles não reconheceram. E aí Jesus começou a falar com eles. E aí eles começaram a perceber, estranho. Aí Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. Tinha negado Jesus. Ele falou: tu sabes que eu te amo. Você está aqui nessa manhã. Ele sabe que você ama ele. Ele sabe que você não queria. Pedro não queria pecar. Pedro não queria falar para Jesus. Vocês acham que ele falou da boca para fora? Não foi. Não, eu não te negarei. Ele tinha andado com Jesus 3 anos e meio, visto milagres, visto ressurreição. Ele não queria negar. Mas é difícil. E vem a segunda vez, Jesus está ali comendo pão, peixe, mel. E pergunta outra vez: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. E Jesus ainda pergunta mais 3 vezes: Pedro, tu me amas? Ele vai e não aguenta, ele fala: tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe como você dormiu ontem, como você veio hoje. Mas você de repente veio aqui e está esperando uma resposta do Senhor. E a resposta é essa. Ele sabe. Ele sabe. Ele sabe como está o seu coração nessa manhã. De repente está difícil. Eu não consigo nem chorar como você falou. Eu não sinto mais nem essa presença do Espírito. É
terrível isso. É terrível. Mas tá bom, você está aqui, está percebendo. O mais incrível é perceber que você precisa disso. E Ele não está aqui nessa manhã para te julgar. Hoje nós falamos o leão da tribo de Judá, porque a história de Judá foi trocada completamente. Você sabia que esse filho que ele gerou vem na genealogia de Jesus? Que loucura, né? Quando você olha para a genealogia de Jesus, parece que todos que passaram por lá, né? Boaz, com Ruth, lembra? Tudo. A genealogia de Jesus inteira parece que não era para ser, parece que era coisa errada. E chegou na onde? Em Jesus, o nosso Salvador. Sabe para quê? Para mostrar para mim e para você que nada está perdido. Não é o nosso pecado, é como a gente se comporta da agora para frente, de quando chega a luz ao nosso entendimento. Vamos curvar a nossa cabeça, papai, no nome de Jesus, Deus. Deus, quantos Pedros aqui hoje, papai. Quantos Judá aqui hoje, ó Deus, que tem trocado o selo. Que não tem chorado mais na tua presença. Que tem abrido mão, ó Deus, do cajado, da autoridade espiritual que o Senhor tem colocado nas mãos. Pai, mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, ó Pai, nos santifica, nos purifica. Oh, papai, o Senhor conhece as dificuldades, o Senhor conhece, ó Deus, as nossas fraquezas, o Senhor conhece, ó Pai, de onde cada um veio, o que cada um pensa, como age o nosso coração, como age a nossa mente, como guerreia nossos membros, ó Pai. Mas o Senhor, ó Pai, está aqui nesta manhã para nos perdoar, ó Pai, assim como Tu fizeste, Deus, na vida de Davi, ó Pai, que foi chamado um homem segundo o Teu coração, papai. Não pelos erros, ó Pai, mas por reconhecer os erros, por reconhecer que precisava da presença do Teu Espírito, ó Pai. Nos transforma pela Tua palavra, Deus. Transforma o nosso entendimento, transforma a nossa mente. Deus, assim como um vaso na mão do oleiro, ó Pai, a Tua palavra faz analogia, nos transforma, Deus. Ó Deus, a cada um que aqui está, ó Pai, transforma-nos segundo a Tua vontade. Deus, transforma-nos segundo o Teu querer. Faça de nós, ó Deus, vaso novo na Tua mão, papai. Ó Deus, para a honra, a glória do Teu nome. Encha-nos, ó Deus, do Teu Espírito, ó Pai. Encha-nos até a gente transbordar, ó Pai. Até que o mundo veja em nós, ó Deus, a diferença. Até que o mundo veja em nós, ó Pai, o que somos em Ti, papai. Ó Deus, guarda a Tua igreja que aqui está. Guarda a Tua igreja que está em casa, nos assistindo, aonde esse culto chegar, ó Pai. Que chegue, ó Deus, também o perdão dos pecados, que chega também a transformação. Pai, que nenhuma acusação má para os que estão em Cristo Jesus. Tira toda acusação do nosso meio. Tira tudo que o inimigo tem tentado contra nossas vidas, contra a nossa mente. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos diante do Senhor, ó Pai, ó Deus, as nossas vidas e te pedimos, guarda-nos. Deus, guarda-nos como igreja, papai. Guarda-nos como igreja, Deus. Guarda-nos como igreja, Pai. Oh Deus, a Tua palavra nos garante que nós estamos vivendo dias difíceis, dias trabalhosos, dias, ó Deus, onde o ruim é certo, onde o errado é certo, onde o ruim é bom. Pai, mas em nome de Jesus, abra nossos olhos. Abra, Deus, através do Teu Espírito. Ó Pai, nós precisamos do Teu Espírito. Nós precisamos ser guiados pelo Senhor, papai. Oh Deus, a cada um dos meus irmãos, fortaleça, Pai. Fortaleça, através da palavra que foi pregada, Pai, no nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.